Olá meninas, tudo bom? Hoje é 4 de abril de 2021, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso quarto dia da 10ª caminhada de oração. O tema de hoje é não alimente os porcos. O texto-chave vai estar em Lucas capítulo 15, mas eu vou estar lendo primeiro Efésios, depois Coríntios, depois a gente entra no texto de Lucas. Irmãs, hoje é domingo de Páscoa e eu desejo que vocês recebam um renovo da parte do Senhor. Hoje nós relembramos, celebramos, né? E nos abrimos novamente para esse renovo da aliança que o Senhor fez de entregar o seu corpo como sacrifício vivo para nos atrair à eternidade e para nos selar na filiação, né? Nós temos falado aqui então nesses 4 dias, nesses últimos dias, sobre arar a terra, reconhecer o que o Pai está fazendo, se posicionar como filho. Nós falamos isso ontem. E hoje nós vamos falar sobre o cuidado que nós devemos ter para que nada venha roubar a maior bênção que um ser humano pode ter, que é a filiação, que é ser filho de um Deus todo-poderoso, o Rei do Universo, um parceiro de Deus nessa terra. E o sacrifício da Páscoa, o sacrifício de Jesus, ele veio para isso, né? O sacrifício de Jesus, ele tem que ser importante para nós. Nós temos que, não só no domingo de Páscoa, mas sempre a gente tem que estar reafirmando isso para nós, né? Que cada gota daquele sangue que foi derramado, que foi um alto preço, foi para nos resgatar como filho, para te colocar sentado em lugares altos nas regiões celestiais, como eu vou ler aqui agora em Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne. Fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, nós éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só, irmãs, aqui está dizendo no versículo 6 que Jesus nos ressuscitou juntamente com ele, nesse dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo. E ele nos fez assentar nas regiões celestiais, né? Jesus, quando ele conclui toda a obra dele ali na cruz, ele está assentado à direita do Pai. E nós, juntamente com ele, mas nós temos que tomar posse, nós temos que entender essa filiação, nós temos que adentrar mais profundo para esse relacionamento com o Pai, para a gente entender que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então nós estamos numa posição que o Senhor conquistou para nós como filho, né? E aqui está dizendo no versículo 7 que tudo isso que Deus fez, Jesus fez e está atraindo os filhos, é para mostrar o século vindouro a suprema riqueza da sua graça e a bondade que Deus tem para com aqueles que aceitam. Então, irmãs, um dos nossos papéis de filho é mostrar a grandeza da glória do Senhor e poder atrair outros, como está dizendo aqui, que nós, por natureza, nossa natureza ela é pecaminosa, né? A nossa natureza humana, ela é por natureza, nós já somos filhos da desobediência, filhos da ira. Então, nós temos que andar segundo a nova filiação, que é o que Deus tem para nós. É como Ele nos criou, é o propósito que Ele nos criou.
E essa palavra maravilhosa do versículo 7, que Deus quer mostrar para o século vindouro. Chegou a hora, irmãs, dos filhos de Deus se levantarem. Chegou a hora do mundo conhecer os verdadeiros, os autênticos. E no meio dessa confusão que nós temos vivido, né, nós temos visto tanto falso profeta, tanto falsos filhos, porque, como eu disse, nessa caminhada eu tenho dito que o Senhor está provando toda a terra, está provando o nosso caráter, está provando se nós somos filhos verdadeiros, se nós somos filhos genuínos, ou se nós somos filhos só por conveniência. Deus está provando o nosso coração, porque Ele está purificando os que são verdadeiros. E infelizmente muitos não têm dado conta, né? No meio de uma pandemia, no meio desse caos que está a terra, quantas pessoas têm deixado o Senhor, têm desviado, não é verdade, irmãs? Bom, outro versículo que eu quero ler aqui, o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, fala assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando eu disse ontem que nós não devemos ficar olhando tanto para a nossa natureza humana, nossa natureza caída, porque se Jesus, ele veio como homem. Se ele tivesse olhado só para a natureza caída, para a natureza, porque eu sou vaso de barro, porque a luta, a vida, se a gente ficar olhando só para isso, a gente não vai conseguir cumprir as obras que o Senhor preparou para nós. Aqui está dizendo, nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Deus te criou, meu irmão, minha irmã, para boas obras, as quais Deus de antemão, antes de você nascer, Ele preparou para você, para que você andasse nela. Então, chegou o tempo da gente arar essa terra do nosso coração e dizer: eu quero me tornar um filho autêntico de Deus, porque Deus está preparando um cenário para mostrar para a terra os seus filhos autênticos, os seus filhos que Ele vai poder contar, os seus filhos com coração que deseja conhecer o que está no coração do Pai, os seus filhos que vão participar naquilo que o Pai está fazendo em toda a terra. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele, porque o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta, ele forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço alto? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu quis ler esses dois textos de Coríntios e Efésios para a gente lembrar que nós fomos comprados por um alto preço. E nós temos que criar essa concepção de que nós não somos nossos, nós não somos de nós mesmos. Aqui está dizendo, vocês não entenderam que vocês, os quais não são de vós mesmos, nós não somos nossos, nosso corpo não é nosso, né? A nossa vida não é nossa. A gente até pode, eu vou falar disso amanhã, a gente até pode pegar tudo isso e fazer o que a gente quiser com isso, mas isso tudo pertence ao Senhor. E Deus quer que a gente nos alinhe para que a gente glorifique esse Pai, né?
seja um representante de Deus na terra, seja um representante do reino aonde a gente for. E isso envolve o nosso corpo também. Então nós temos que nos santificar, nós temos que nos guardar, nós temos que entender que a nossa vida precisa ser um caminhar para essa junção entre nós e o Pai. Aqui está dizendo no versículo 17, aquele que une-se ao Senhor é um espírito só com Ele. E aqui está dizendo para a gente fugir da impureza, deixar de se unir com aquilo que nos destrói, né? Que é o que eu falei também ontem, que quando nós olhamos para a nossa vida só como vaso de barro, tadinha, o vaso de barro fraquinho, eu não vou cobrar tanto, né? Eu tô tristinha, eu tô fraquinha, eu fiz umas coisinhas que não é bom pro meu corpo, não é bom pro meu espírito, mas é a natureza humana, né, gente? Sabe como é que é, né? Não, irmã, isso tem que cair por terra na nossa vida. A gente tem que olhar para dentro de nós e dizer, se a gente errar, a gente entender que esse sangue nos purifica, nos coloca de pé, para nos levantar. Porque em Coríntios diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos ter essa responsabilidade de andar como filhos. Agora eu quero ler Lucas capítulo 15, no versículo 11 ao 15, que vamos falar sobre o filho pródigo, para a gente entrar realmente no que eu queria falar sobre hoje. O tema de hoje é não alimente os porcos. Esse devocional ele foi desenvolvido pensando nesse tipo de coisa que tem acontecido, o tanto que eu tenho visto. As pessoas deixarem o Senhor, deixarem a sua posição de cristão, deixarem a sua posição de filhos e viver na lama, viver com os porcos. E eu meditando nessa palavra, eu entendi que nós precisamos romper e ser liberto daquilo que quer nos levar à destruição. Então vamos ler aqui, irmãs, para a gente entender a parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11, fala assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo para guardar os porcos. Ali ele desejava fartar-se da alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele lhe disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai, e eu vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E lhe disse, Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo, uma sandália nos pés, trazei um novilho cevado, comamos e bebamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Essa história, né, irmãs, todos nós conhecemos. Nós temos a mania de querer comparar e olhar essa história mais só para os que estão desviados, né? Nós às vezes comparamos os desviados como o filho pródigo, e eu vou ser sincera com vocês, a geração que nós estamos vivendo hoje, a geração de filhos rebeldes, a geração de filhos que não querem compromisso com Deus, ela está muito pior que filho pródigo, muito pior, porque ela está muito mais corrompida. Eu não sei nem se ela deve hoje em dia ser comparada com o filho pródigo, porque o filho pródigo, nós vamos ver umas qualidades aqui no filho pródigo, ele caiu em si, e enquanto muitos não estão nem aí, muitos têm deixado a bondade, a misericórdia de Deus e não quer cair em si. O filho pródigo, ele se arrependeu,
Ele voltou e ele disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou nem digno de ser chamado seu filho. O filho pródigo, ele sabia a diferença de ser filho e de ser servo. E quão bom o pai era até para os servos, né? Então ele disse: olha o que está acontecendo comigo, eu vou voltar para a casa do meu pai porque os trabalhadores de meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo. Então a geração de hoje, irmãs, está tão corrompida que, sinceramente, o filho pródigo está dando um show aqui nessa geração que está vivendo hoje, de que não tem importância, não conseguem cair em si, não se arrependem, não volta, não reconhece que precisa do pai, não reconhece que o pai é bom. E aqui agora eu entro na parte, né, do não, por que eu coloquei esse título? Não alimente os porcos. Quando o filho pródigo aqui, ele pega seus bens e ele vai para longe do pai e ele começa a andar ali com os cidadãos e esses homens colocam ele para cuidar desses porcos. Irmãos, uma das maiores afrontas para um judeu, para um pai judeu, seria ouvir que o seu filho estava cuidando de porcos. Os porcos, eu não vou entrar aqui, tá, no mérito se deve comer carne de porco, se não deve, por que é impuro, por que não é impuro. Deus disse que é impuro, para eles é impuro e acabou. Então, para um judeu, porco é algo muito impuro, é muito afrontoso. É tanto afrontoso, é tanta afronta que um rei, para afrontar, quando destruiu o templo, ele sacrificou um porco no altar do Senhor para afrontar os judeus. Então, o porco tem esse símbolo para o judeu. Então, esses espírito maligno, né? E eu vou chamar espírito de porco. Tô só configurando aqui, tá, irmãs? Tem nada a ver com o porco em si. Tô falando do espírito de porco que quer levar filhos de rei, filhos do rei, para estar vivendo num lugar que afronta o pai. O objetivo desse espírito maligno que está atraindo muita gente, e eu estou falando desse tema para que a gente abra os nossos olhos, para que a gente não saia da posição que Deus comprou para a gente, para que a gente não saia da posição que Deus pagou um alto preço com o sangue de Jesus. Esse espírito quer afrontar o pai. Ele quer entristecer o coração do pai. Deus, eu li lá em Efésios que Deus preparou a gente antes da gente nascer, para que a gente andasse em boas obras. Mas o inimigo, como nos odeia, como odeia o nosso pai, o alvo de Satanás o tempo todo é afrontar o pai. E ele afronta quando ele toca nos filhos, quando ele rouba o propósito dos filhos. Então esse filho pródigo aqui, ele estava fazendo algo que afrontou muito o coração do pai, né? Saber que o filho que foi criado para governar estava ali desejando, já passando uma dificuldade tão grande a ponto de desejar comer a comida que os porcos estavam comendo. Mas ainda bem que esse filho caindo em si, eu acho que essa é uma atitude que nós precisamos todos os dias. E orar para as pessoas, quando nós orarmos para as pessoas, irmãs, para as pessoas que estão longe, para as pessoas que a gente precisa ver avivado, e para a gente mesmo, a gente clamar e pedir: Pai, nos ajuda a cair em si. Nós precisamos entender a nossa posição. Então, Satanás e seu plano, qual que é o plano de Satanás? Nos tirar da casa do Pai, nos tirar da comunhão da mesa do Pai. Porque aqui está dizendo que o filho pródigo, passando muitos dias, o filho ajuntou tudo que tinha e partiu para uma terra distante. Então o alvo do inimigo é: viva a sua vida, seja feliz, faça aquilo que está no seu coração, né? Essa é a frase da humanidade, ser feliz. O importante agora é ser feliz. E
Mas o alvo do inimigo vai tirando devagarinho, e quando você olhar, você está longe da casa do Pai, você está longe da comunhão, você está longe da mesa do Pai, e ele vai te distraindo para te levar para longe, para que você chegue ao ponto de viver numa sujeira com os porcos. E eu não estou dizendo aqui também, irmã, só daquela grande desviada, né? Não, desviou, caiu no pecado. Não, às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas nós não estamos com o coração junto com o Pai. Nós não estamos comendo da mesa do Pai. Nós não estamos em comunhão com o que o Pai quer. Nós não abrimos o nosso coração para o Pai, né? Aí nós ficamos, eu não vou falar do outro filho, mas só para dar uma... Aí nós viramos o outro filho, o que ficou, mas que o coração também precisava se render ao Pai. E então a gente precisa reavaliar a nossa vida. E esse tema é: não alimente os porcos, né? Não alimente os porcos. Aquilo que vem para envergonhar o seu relacionamento com o seu Pai. Que nós possamos discernir o que é esses porcos que eu estou alimentando, né? Não se envolva com a sujeira que o inimigo quer te atrair. Não deixe essa mesa maravilhosa do Pai para querer desejar comer as alfavorras dos porcos, né? Nós precisamos discernir e cortar aquilo que nos impede de viver como filhos de Deus. Todos os dias, irmãs, esse arar a terra todos os dias, né? Nós não vamos viver só de arar a terra, né, irmãs? Por enquanto eu estou falando de arar a terra, mas nós vamos viver de plantar, nós vamos viver de colher, nós vamos viver de dar um descanso para a terra, mas até o dia de hoje nós estamos falando de arar, de mexer, de deixar, de querer ser tratado. Então nós precisamos discernir e cortar aquilo que está nos atraindo para longe da comunhão do Pai. E não necessariamente só aquilo que nos desvia bem nitidamente. Tem muitas coisas que vai nos desviando pouco a pouco, né? Às vezes a gente... Eu tenho observado pessoas que afastaram mesmo assim dos caminhos do Senhor nesses dias. Jovens, né? Pessoas jovens, adolescentes, às vezes homens mais velhos, mulheres. E o que foi? Foi coisas pequenas, sabe? Está se alimentando de sujeira, está se alimentando das comidas dos porcos, excesso de internet, sabe? Excesso de conteúdo que não te gera nada, né? Muita piadinha, muito TikTok, muita coisinha que não te leva a nada. Mas, irmã, a gente está passando uma luta e o brasileiro precisa distrair. Cara, vai distrair com a presença do Senhor. Vai distrair olhando os pássaros, olhando as árvores, olhando o céu, olhando o sol, olhando a saúde que ele te dá, sabe? Não tô dizendo que a gente também não... Eu sou uma palhaça, irmã. Eu pareço assim, né, que só falo coisa séria, mas não sou não. Eu sou muito palhaça, sou muito boba, sou muito brincalhona, mas a gente vê o que é o excesso. Às vezes eu vejo pessoas que tá tão socada em tanta bobeira, e depois quer ter uma vida espiritual, depois quer viver o sobrenatural. Não, nós temos que cortar essas coisas, irmãs. E isso começa comigo, né? Eu estou num trabalhar de anos, toda vez eu tenho que estar cortando alguma coisa. E quanto mais você vai se posicionando como filho, mais você precisa se limpar. Como disse lá em Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O Espírito Santo, ele te dá alerta. Quando você está indo para um caminho, quando você está indo para alguma coisa, o Espírito Santo te alerta. Cabe a nós receber essa alerta. A Bíblia diz, eu não lembro onde está agora, mas fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Se a gente ficar só ouvindo piadinha, ouvindo gente que não sabe de nada, que não vai te levar a nada, ficar ouvindo, enchendo a sua cabeça daquilo, daqui a pouco a gente está indo para caminhos que está nos afastando de comer da mesa do Pai. Né? Aqui está dizendo que ele se juntou, então ele foi para essa cidade longe, ele se agregou a uns cidadãos daquela terra. Irmãs, não importa a terra que nós estamos andando,
Mas talvez para você, irmã, é fácil, porque você vive num país que está melhor, numa situação melhor. Não, eu servi ao Senhor no Brasil, eu nasci no Brasil, eu vivi metade da minha vida no Brasil. Entendeu? A gente tem que ser filho onde a gente está, não importa onde que é. Se é no bom ou se é no ruim. Caráter de filho é em qualquer lugar, né? E aqui está dizendo, ele chegou em outra terra e ele se agregou aos cidadãos daquela terra. Nós estamos nos agregando a quem? Quem é que são hoje os nossos companheiros, né? Esses companheiros estão nos afastando da casa do Pai? Ou está nos levando para a mesa do Pai? Vigiar com programas de TV, com aquilo que alimenta a nossa carne. É isso, irmãs. Hoje, especialmente hoje, na Páscoa, que a gente possa assim renovar essa aliança com o Senhor. Porque Deus está preparando. Deus está preparando uma geração de filhos responsáveis, filhos maduros, filhos que querem, filhos que têm garra para carregar o título de filho do rei. Porque para você tem que ter cacique para poder carregar, você tem que ter caráter, você tem que ter hombridade, né? Você tem que ter personalidade. Porque nós somos o troféu de Deus. Deus vai exibir esse troféu, irmãs. Ele vai exibir esse troféu de filhos. Quando você lê Apocalipse, o tempo todo aquele que vencer, darei isso. Aquele que vencer, darei a chave do reino do céu, darei isso, darei aquilo outro. Há uma geração de filhos que vai receber recompensas, que vai ser mostrado para toda a humanidade. Cabe a nós escolhermos. Nós vamos ser filhos de honra ou filhos de desonra. A palavra de Deus diz também que tem vasos de honra e vasos de desonra. Nós queremos ser um vaso frágil que guarda só sujeira, ou queremos ser um vaso frágil que contém um tesouro escondido, que é um vaso de barro, mas um vaso de honra. Então essa é a mensagem que eu tenho para nós. Não alimente os porcos. Sabe, se a gente está vivendo em algum momento, porque nós somos humanos, claro, né? Não vamos esquecer isso, mas se a gente por acaso está vivendo um momento de fraqueza, de que estamos deixando o caminho do Senhor, segue esse aqui exemplo do filho pródigo, né? O filho pródigo não a gente sempre diz como exemplo, ele saiu da casa do pai, né? A gente não pode fazer isso, mas a gente vai seguir aqui o contrário. Caia em si, arrependa, volte para a casa do pai. Entenda que há um lugar esperando por você. Você vê que quando o pai vê ele de longe, o pai vai, abraça, beija e fala, filho, a sua posição está aqui. Então a nossa posição de filhos, irmã, você não perde. Você deixa ela por sua livre e espontânea vontade, por suas livres e espontâneas ações. Mas a sua posição de filho, ela vai estar sempre na casa do pai te esperando. As suas roupas, o seu anel, que é a autoridade, a sandália nos seus pés, que é um preparo para você caminhar, e o banquete vai estar sempre te esperando. Cabe a nós tomarmos posse. E hoje não é melhor do que o dia de hoje, que é a Páscoa. Então, o desejo do meu coração é que as mulheres da caminhada de oração, que eu tenho um carinho muito grande, as que eu conheço já há 4 anos, as que estão chegando, as que já tem pouco tempo que eu conheço, eu desejo que a gente se torne essas filhas que vão ser exibidas. Você sabe disso, né, irmã? Você não tem prazer de exibir o seu filho. Olha, tirou nota boa, olha, toca tal instrumento, olha, faz isso, faz aquilo. A gente não tem esse prazer? Deus também tem esse prazer. E quando Deus, naquela cruz, que parecia algo tão destruidor, né, tão entristecedor, Deus estava exibindo o seu filho obediente, a ponto de morte de cruz, mas que recebeu, aqui no, né, como se fosse no domingo da Páscoa hoje, recebeu a coroa da glória, ressuscitou, está assentado e é exibido em toda a humanidade, o Filho amado do Pai. Então eu quero agradecer, Pai, muito obrigado
pelo teu filho, pelo teu sacrifício, que nós sejamos filhos que o Senhor possa ter prazer de nos exibir e nós possamos resplandecer a tua glória, nós possamos atrair outros, nós possamos ajudar os que estão fracos, nós possamos dizer: ei, o seu lugar de filho continua aqui com o Pai. Então nos ajuda, Pai. Gratidão pela obra que o Senhor fez na cruz. Obrigado por cada mulher, Senhor, dessa caminhada. Dê um presente especial para nós. Nós estamos aqui nos expondo a Tua palavra porque desejamos mais de Ti, Senhor. Desejamos nos aperfeiçoar como filhos amados do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma feliz Páscoa. Ouça a canção de hoje. Ela é uma canção fofa que eu recebi ontem e que eu amei. Eu acho que vocês vão gostar. E é isso. Até amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus.